Naofumi Obatene é um estudante universitário otaku do Japão que não gosta de sair, não tem muitos amigos e passa a maior parte do tempo lendo light novels. Um dia, enquanto lia uma, ele é invocado para um mundo diferente, junto com outros 3 rapazes. Ao recuperar a consciência, ele se vê cercado por homens encapuzados, que começam a chamá-los de heróis. Ele percebe que tem um escudo preso ao braço, que não consegue mover, e o homem encapuzado o chama de Herói do Escudo. Os outros são Motoyasu, o herói da lança, Ren, o herói da espada, e Itsuki, o herói do arco. Eles são levados ao rei, que os saúda, mas Naofumi nota que o rei age friamente com ele. No dia seguinte, vários aventureiros são chamados do reino e recebem a opção de se juntar ao grupo de um herói. Surpreendentemente, nenhum se junta ao grupo de Naofumi, o que é um problema, pois ele é o herói do escudo, sem quase nenhuma capacidade ofensiva. Uma garota chamada Mini, que antes estava no grupo de Motoyasu, se oferece para se juntar ao de Naofumi. Naofumi é instantaneamente encantado pela garota e eles partem para seu primeiro dia de aventura. Vão a um prado próximo, onde matam vários monstros balão de baixo nível e os vendem na loja da cidade. Minnie o leva a uma loja de armas, mas quando ele tenta segurar uma espada, seu escudo a rejeita. Ela o convence a comprar uma cota de malha leve e ela mesma compra uma armadura muito cara, dizendo que assim pode ficar mais seguro e eficaz para matar monstros. Ele cede ao seu charme, e eles vão a uma taverna para celebrar. Depois do jantar, ele volta a dormir, sonhando feliz com os próximos dias, totalmente alheio às dificuldades que enfrentaria no dia seguinte. No dia seguinte, ao acordar, ele se horroriza ao ver que todo o seu equipamento, pertences e dinheiro foram roubados, exceto seu escudo. Ele corre para fora e é confrontado por guardas que o levam ao rei. Ele avista Minnie na corte e diz que foram roubados, perguntando se algo dela foi levado, ao que ela se esconde atrás de Motoyasu. O rei grita para ele ficar quieto. Minnie disse a todos que durante a noite ele entrou bêbado no quarto dela e tentou molestá-la, rasgando suas roupas. Ela correu assustada para fora do quarto, esbarrando em Motoyasu, que a salvou. Naofumi fica chocado, olha para ela incrédulo e diz a todos que foi direto para a cama naquela noite, mas nenhum dos outros heróis está disposto a acreditar nisso. Ele também nota que Motoyasu está usando a cota de malha leve que ele comprou ontem e percebe que tudo fazia parte do plano de Mine. Frustrado, ele pede ao rei para ser enviado de volta para casa, mas o rei responde que só poderão ir para casa depois de derrotar todas as ondas. Ele afasta os guardas e sai do palácio com apenas um pano simples para vestir e seu escudo ao lado. A notícia do seu crime se espalha pelo reino, fazendo com que todos o desprezem. Ele vai para a floresta e mata monstros balão a noite toda, voltando à loja da cidade para vendê-los. Depois vai a uma taverna e, enquanto come, é cercado por um grupo de bandidos que o atacam. Ele consegue derrotá-los facilmente com a ajuda dos monstros balão ainda presos ao seu corpo, mas depois fica frustrado com a falta de suas capacidades ofensivas. Um homem baixo nota isso de canto e se apresenta como um traficante de escravos. Naofumi entra em sua tenda para ver os escravos, pois o comerciante diz que eles são presos por um feitiço e não podem trair ou mentir para seus mestres. Naofumi examina os escravos e escolhe uma garotinha doente chamada Raphtalia, pois é a única que ele pode pagar. Ele a leva consigo no dia seguinte, compra uma pequena espada na loja de armas e a incentiva a matar um dos monstros balão que ele tem carregado. A princípio, ela está assustada e hesitante, mas quando ele a ordena, ela é ferida pelo brasão de escrava e decide esfaquear o monstro, matando-o. Mais tarde, ele a leva a uma taverna e a alimenta, o que a surpreende, pois nunca havia recebido comida como escrava. Ela rapidamente cria laços com ele e começa a se destacar em matar monstros. Eles então se mudam para outra cidade, onde se aventuram em uma mina para ganhar dinheiro, extraindo minerais, mas são atacados por um monstro-cão de 2 cabeças. Raphtalia fica apavorada, pois esse é o tipo de monstro que destruiu sua vila e matou seus pais. Naofumi a defende e a ordena atacar o monstro, mas ao notar o quão traumatizada ela está, ele diz para ela fugir enquanto ele o distrai. Ela fica abalada com essa fala e corre até o monstro, esfaqueando-o no pescoço. O monstro a joga longe e tenta atacá-la, mas ele invoca um escudo à frente dela, protegendo-a. Então ela salta e esfaqueia o monstro no peito, matando-o. Uma semana se passou e Raphtalia cresceu bastante e ficou muito boa em matar monstros. Ela leva Naofumi de volta à loja de armas para conseguir uma armadura para ele, já que ele continua se machucando ao tentar protegê-la. Ela compra uma espada e uma armadura bárbara, e então eles visitam o dragão Harglas, que mostra o tempo restante para a próxima onda. Ele percebe que a onda chegará antes do dia seguinte e se vira para sair, mas esbarra nos outros 3 heróis. Ele os ignora e continua andando, mas Motoyasu segura a mão de Raphtalia e diz a ela para deixar Naofumi. Ela recusa, e ele pergunta se ela ouviu os rumores sobre Naofumi. Isso o enfurece, e ele a pega e se afasta. Naquela noite, ela pergunta sobre o que houve entre os heróis, mas ele se recusa a responder. No dia seguinte, a onda chega, e os heróis são teleportados para seus locais. Ele nota que a vila de Lute, onde lutou com o monstro-cão, não foi evacuada, então corre para lá. Ele distrai os monstros e diz a ela para ajudar os aldeões a evacuar.
Ele defende todos os aldeões. Depois sobe numa torre cineira, tocando os sinos alto para atrair os monstros. Ele incendeia a torre e pula, matando muitos monstros de uma vez. Alguns aldeões se inspiram nele e decidem lutar. Um monstro grande ataca um aldeão, mas Naofumi o defende, e Raphtalia avança, matando o monstro num golpe. De repente, um clarão no céu, e fogo começa a cair sobre eles. Ele cobre Raphtalia e ouve os cavaleiros reais chegando à vila. Acendem um sinalizador e o zombam por ficar na vila enquanto os outros heróis estavam juntos. De repente, os cavaleiros são atacados por monstros, mas Naofumi os defende. O líder diz para saírem e ajudarem os outros heróis, mas alguns recusam, inspirados pelo herói do escudo, e decidem lutar. Logo, matam os monstros, e a onda acaba. Naofumi vai à celebração no palácio com Raphtalia, só para pegar a recompensa e ir embora. Motoyasu se aproxima e o desafia para um duelo. Se perder, terá que libertar a escrava Raphtalia, que segundo ele, sofreu lavagem cerebral. Naofumi recusa a princípio, mas Raphtalia é capturada pelos guardas do palácio. O rei ordena que Naofumi duele com Motoyasu, sabendo que sem Raphtalia ele só pode se defender dos ataques de Motoyasu. O duelo começa, e Motoyasu avança com um golpe de lança, que Naofumi desvia facilmente. Ele recua e ataca com golpes de lança, que Naofumi desvia, mas um o atinge no ombro. Eles se separam, e Naofumi corre para Motoyasu, desviando da lança e socando-o no torso com um monstro balão. Ele usa seu escudo de ataque para atingir Motoyasu, arremessando-o e depois sua prisão de escudo, liberando os monstros balão dentro. Ele diz a Motoyasu para admitir a derrota e o liberta. É arremessado por um feitiço mágico bem quando todos pensavam que ele havia vencido. Motoyasu aproveita e usa sua lança relâmpago nele, derrotando-o. Todos o aplaudem, mas Naofumi se levanta e diz que o duelo foi anulado, pois Mina interferiu com magia. Motoyasu se recusa a acreditar, e o rei também não reconhece. Eles pegam Raphtalia e removem sua marca de escrava, tirando-a do grupo de Naofumi. Ele entra em desespero e cai, amaldiçoando sua chegada a este mundo. Han e Tsuki confirmam a Motoyasu que o duelo não foi justo, pois Mina interferiu, mas ele ainda nega. Raphtalia dá um tapa em Motoyasu, corre para Naofumi, abraça-o e diz que nunca o deixará, o que remove a maldição da vingança e o enche de calor. Naofumi visita o mercador de escravos de novo, pois Raphtalia quer a marca de volta. Lá, ele vê ovos de monstros. Ele pega um, para que Raphtalia possa ajudar na luta. No dia seguinte, o ovo choca e um pássaro gordinho emerge. É um filolio, muito rápido e usado para carruagens. Em 2 dias, o filolio cresce ao seu tamanho total, e ele o nomeia Filo. Na vila de Lute, o grupo do herói da lança chega, pois ele recebeu o senhorio e impõe pedágios altíssimos. Naofumi defende a vila, mas é desafiado para uma corrida. Ele monta Filo, Motoyasu monta seu dragão. A corrida começa, Filo ganha vantagem, mas os cavaleiros reais na selva usam magia para criar buracos, atrasar Filo e acelerar o dragão. Mas apesar disso, Naofumi vence a corrida, salvando a vila dos impostos. Filo de repente se transforma num pássaro maior e gordinho, algo nunca visto. Os aldeões lhe dão uma carruagem como recompensa e um passe de comerciante que o protege de pagar pedágios. Naquela noite, eles acampam e dormem, mas ao acordar, ele se surpreende ao ver uma jovem nua com asas em seu colo. Naofumi leva Filo e Raphtalia a uma costureira, pois Filo destrói suas roupas ao se transformar. A costureira diz que precisam de uma joia mágica especial para o fio, que a loja de magia não tem. Eles saem da cidade e usam a carruagem para um comerciante rico. O caminho é bloqueado por bandidos, rapidamente derrotados por Raphtalia e Filo. Eles amarram os bandidos e recuperam o dinheiro roubado. O comerciante admira Naofumi e o recompensa com conhecimento e contatos. Ele aprende sobre comércio e recebe a localização da joia do fio mágico. Com seu grupo e a bruxa da loja, ele vai ao templo da joia e enfrenta um monstro. O monstro parece cego, mas tem audição incrível. Ele usa o escudo para desviar ataques, enquanto Raphtalia e Filo tentam atacar, mas ele desvia fácil. Naofumi então transforma seu escudo num megafone e pede para Filo gritar o mais alto possível. A sensibilidade extra ao som danifica os tímpanos do monstro, que perde a audição. Depois, tudo fica mais fácil. Raphtalia o corta com a espada e Filo chuta sua cabeça, esmagando o crânio. Eles pegam a joia e voltam à cidade, onde a costureira usa o fio mágico para criar um vestido para Filo. Naofumi recebe a notícia de uma praga em um vilarejo e vai vender remédios. Ao chegar, percebe que a situação é pior, só podendo curar os sintomas, não a doença. Os médicos o informam que tudo começou quando o herói da espada matou o dragão da montanha. Uma semana depois, o cadáver apodreceu e liberou veneno, a causa da praga. Naofumi leva Filo e Raphtalia à montanha para lidar com o corpo, mas ao se aproximarem, o dragão morto se move e vira zumbi. Filo o ataca, mesmo com Naofumi pedindo para ela recuar. Ele tentou ajudar, mas o dragão usou seu hálito venenoso para afastá-lo. Filo saltou de um penhasco e atacou, mas foi devorada. Naofumi caiu de joelhos em choque.
Ele criou Filo do Ovo, e agora ela estava morta. Sua raiva voltou e o consumiu, transformando seu escudo num escudo da fúria. Ele se aproximou do dragão com ódio, querendo matar quem o desafiasse. Antes que o ódio o consumisse, Raphtalia o trouxe de volta, segurando-o ao se aproximar do dragão, queimando-se e desmaiando. Naofumi tenta curá-la, mas sua magia não é suficiente. Com o dragão atacando parece o fim, mas de repente, o dragão cai e Filo emerge de seu estômago. Ela explica que o dragão a engoliu, mas ao tentar sair, comeu um cristal brilhante, causando a morte do dragão. A caminho da capital, para a Água Benta, a Raphtalia, ele vê uma jovem cercada por filólios. Os filólios fogem ao vê-lo, e Naofumi percebe que ela não é da vila, mas de família nobre. A jovem se apresenta como Melt, que se encanta com Filo e corre para conversar. Filo parece feliz, então ele permite que ela brinque com Melt. Melt informa que ia para a capital, mas se separou dos guardas ao brincar com os filólios e pergunta se pode ir junto. Naofumi concorda e no dia seguinte chegam à capital. Filo acompanha Melt até sua casa, enquanto Raphtalia e Naofumi vão à igreja buscar água benta. Ao voltar, Naofumi é subitamente atacado por Motoyasu. Ele recua e pergunta por que o ataca. Motoyasu responde que quer que Naofumi liberte a escrava loira que a adquiriu. Naofumi zomba, e Motoyasu o ataca de novo com uma lança, destruindo barracas. Melt chega e manda seus guardas cercarem Naofumi para Motoyasu atacar, mas antes que ele faça algo, Melt chega e ordena que baixem as espadas. Melt é a segunda princesa e herdeira do trono. Malt é a primeira princesa. Melt ordena que os guardas se afastem e leva Naofumi à loja de armas, pedindo ajuda. Ele se recusa a ouvir ou acreditar em qualquer real e decide ir embora. Naofumi se recusa a ajudar Melt e vai à igreja para uma melhoria de classe. Ao chegar ao dragão Harglass, as freiras pedem 15 moedas de ouro. Mesmo pronto para pagar o preço exorbitante, a Madre Superiora se recusa a melhorar a classe da Raphtalia, pois é uma ordem do rei não ajudar o grupo do Herói do Escudo. Ele sai da igreja e vai ao traficante de escravos, pedindo a melhoria de classe. O traficante informa que só a igreja pode fazer isso e o aconselha a viajar para outros reinos se for recusado ali. Enquanto isso, ele compra novas garras de metal para Filo e vai a um esgoto para cumprir uma tarefa do traficante. Filo testa suas novas garras nos monstros subterrâneos e adora. Vários cavaleiros que lutaram com Naofumi na primeira onda aparecem, pedindo para se juntar ao grupo. Ele aceita, contanto que paguem 150 moedas de prata cada. Quando trazem o dinheiro, mesmo sendo pobres, ele pede que usem para comprar bons equipamentos e os adiciona ao grupo, preparando-se para a segunda onda. A onda começa, e Naofumi é teleportado perto de uma vila com seu grupo. Ele vê soldados com dificuldade contra um monstro lagarto, então os defende enquanto Filo e Raphtalia lidam com o monstro sem problemas. Ele se surpreende com o número esmagador de monstros e é informado que eles surgem num navio. Ele monta nas costas da Filo e chega ao navio, onde vê Ren e Motoyasu lutando contra dois monstros. Não conseguem matá-los por estarem em posições distintas, o que Naofumi nota e os repreende. Ele diz a Raphtalia para usar sua magia de luz, que lança um brilho intenso, revelando que os verdadeiros monstros, em forma de sombras, controlavam os que Ren e Motoyasu enfrentavam. As sombras são mortas por Raphtalia e Ren, revelando o chefe principal, um devorador de almas dimensional. Ele lança rajadas de energia, que Naofumi consegue bloquear, protegendo a si e aos membros de seu grupo, enquanto o resto dos grupos de Motoyasu e Ren se ferem. Filo ataca o monstro, causando pouco dano, enquanto tenta desviar dos ataques. Naofumi percebe que não podem vencer assim e usa o escudo da fúria. Desta vez, o escudo do dragão zumbi o domina, graças ao cristal do dragão morto absorvido. Coberto por armadura negra, fervendo de raiva, ele avança contra o monstro. Filo, que também tem um pedaço do cristal do dragão zumbi, entra em modo de fúria e ataca o monstro impiedosamente. Novamente, ele começa a perder o controle, mas Raphtalia o resgata, ajudando-o a recuperá-lo. Ele ataca os monstros em conjunto com os outros heróis e consegue capturar o monstro em sua prisão de escudo, revestindo as paredes com espinhos. Para finalizar o monstro, ele invoca uma donzela de ferro, que o encerra e mata. Naofumi e Filo desabam de exaustão, mas antes de relaxar, outro devorador de almas surge do chão, sendo morto instantaneamente por uma mulher desconhecida que pula no navio. Ela se apresenta como Glass e diz ser a verdadeira chefe desta onda. Ela zomba dos heróis por serem fracos, dizendo que só o herói do escudo é minimamente forte, enfurecendo os outros, que atacam em conjunto, mas seus ataques são bloqueados. Ela usa Lex para atacar todos de uma vez, derrotando-os em um só golpe. Naofumi, impressionado, usa uma de suas habilidades mais poderosas, a prisão de escudo. Essa habilidade, que prendia Motoyasu facilmente, foi destruída por Glass em um segundo. Raphtalia tenta atacá-la, mas é facilmente desviada. Glass usa sua magia de vento para atacar, que é bloqueada por Naofumi. Ele então usa seu escudo de serpente e a ataca com veneno, mas novamente não tem efeito nela.
Filo tenta um ataque rápido, mas seus chutes são bloqueados. Raftalia tenta usar a distração a seu favor e a ataca por trás, mas seus golpes são bloqueados, e sua espada é partida em dois. Glass usa sua habilidade especial, Vento das Quatro Estações. Para proteger seu grupo, Naofumi usa uma prisão de escudo defensiva, mas os ataques dela são tão fortes que ainda enfraquecem Filo e Raftalia. Quando tudo parece perdido, ele usa o escudo da Fúria, que afeta Filo. Ela a ataca, mas seu golpe é bloqueado, e Glass atinge Filo com seu leque, ferindo-a. Naofumi corre até ela e usa o escudo flamejante para incendiá-la, mas sem efeito. Ela usa uma de suas habilidades de alcance mais fortes, atirando um projétil nele, que ele tenta bloquear com o escudo, mas ainda se fere. Glass elogia suas defesas e pede que ele use seu ataque mais poderoso para derrotá-la. Num último esforço, ele usa sua prisão de escudo, seguida por uma donzela de ferro. Mas assim que a donzela se fecha, ela a quebra, caindo no convés, ilesa. Ela se prepara para outro ataque, mas Naofumi diz a Raftalia para usar sua magia de luz para cegá-la. Cegada pela luz, ele rapidamente pega Raftalia e Filo, e pula do navio montado nas costas da Filo. Ela tenta atacá-lo uma última vez, mas ele se defende, e como o tempo da onda acaba, Glass é forçada a deixar este mundo. Naofumi visita a vila para inspecionar os danos, quando um cavaleiro o informa que foi convocado pelo rei. No palácio, o rei o questiona sobre seus novos poderes. Naofumi, ainda irritado, pede que o rei se ajoelhe e implore pela informação, só então revelará o segredo, o que enfurece o rei, que ordena aos guardas que o prendam. Mas a essa altura ele está tão forte que os guardas o temem e o deixam sair do palácio. Ele parte em outra jornada para um reino onde demi-humanos são tratados como humanos para um upgrade de classe. Mas no caminho, é parado por uma comitiva de cavaleiros, junto com Melty. Ela se aproxima e implora para ele voltar ao palácio e se reconciliar com o rei, pois se isso continuar, o reino será destruído. Naofumi recusa o pedido e, ao se virar, nota um guarda correndo até Melty com a espada em punho. Ele a afasta e bloqueia o ataque com o escudo, percebendo ser uma tentativa de assassinato contra Melty, orquestrada por sua irmã mais velha, Malty. Ele empurra o soldado, mas este grita que Naofumi raptou a princesa Melty e ordena aos outros soldados que o ataquem. Vários soldados correm para atacá-lo, mas Raftalia e Filo estão prontas para a defesa. Raftalia impede um soldado, bloqueando o ataque antes de chutá-lo, e rapidamente atinge outro. Filo, por outro lado, simplesmente pula no ar, transforma-se em sua forma de pássaro gordo e esmaga 3 soldados sob ela. Vários soldados conseguem passar por elas e atacar Naofumi, que usa seu escudo para se defender antes que Filo e Raftalia lidem com o resto, chutando-os para longe. Os soldados se levantam com um sorriso e gritam por ajuda antes de fugir, enquanto Naofumi impede Filo de persegui-los. Acontece, porém, que o rei conhece o poder da propaganda e usa a filmagem da luta, manipulando-a para fazer parecer que Naofumi é um vilão que, com seus companheiros, fez Melty refém e matou os soldados. Essa filmagem começa a circular pelo país, e logo todos desenvolvem um ódio profundo pelo herói do escudo. Raftalia vai à sua pequena cidade e nota que estão anunciando os crimes do herói do escudo. Naofumi até vê os cartazes sobre isso espalhados pelos muros do mar. Ele volta ao acampamento na floresta, onde tira um broche de metal que pegou de um soldado capturado, que se recusou a dizer qualquer coisa. Raftalia responde que o broche pertence à igreja, que ora aos heróis da lança, arco e espada, exceto ao do escudo, pois o odeiam. Ele ainda não entende o envolvimento da igreja e direciona sua raiva ao rei, dizendo a Melty que, por causa do pai idiota dela, eles estão em apuros sem motivo. Melty tenta defender o pai, mas é brutalmente vencida pelos fatos e lógica apresentados por Naofumi. Ela diz que a irmã deve estar por trás disso, pois quer ser rainha, mesmo sendo a segunda na linha de sucessão. Mas Naofumi aponta que, mesmo que ela quisesse matá-la, os soldados ainda estão sob controle direto do rei, então há envolvimento dele. Melty apenas olha para o chão e diz que ele deveria falar com o rei novamente, que ele é um homem íntegro que ouvirá seus apelos e provará aos outros que o herói do escudo não é uma pessoa má. Naofumi, porém, rejeita a ideia dela e vai até a beira para olhar a área antes de voltar e perguntar sobre os planos dela. Ela responde que planeja voltar ao reino e falar com o pai para fazê-lo entender a verdade, mas Naofumi diz que é uma ideia incrivelmente estúpida, e ela só vai se matar antes mesmo de andar 1 quilômetro. Ele diz que ela pode ir com ele se quiser, e assim ele pode mantê-la segura. Melty concorda, e ele diz a todos para dormirem, pois partirão cedo na manhã seguinte. Eles deixam a carroça na floresta para não chamar atenção e seguem a pé por terreno acidentado, passando pelos inimigos até chegarem a uma área rochosa, onde Naofumi encontra um bom ponto de observação numa caverna, onde podem descansar confortavelmente. Ele diz a todos para entrarem e descansarem enquanto podem. Ao cair da noite, Melty pergunta a Naofumi por que ele odeia o pai dela, e ele responde que o odeia porque ele tem sido um idiota com ele desde que chegou a este mundo. Ele explica tudo o que passou por causa do rei e de Malty, o que faz Melty se desculpar por eles e promete que a mãe dela, a rainha, a verdadeira governante, vai consertar tudo para ele. Ele, porém, não diz nada em troca e manda todos se levantarem. Pois precisam seguir em frente.
Eles começam a se mover enquanto os guardas os procuram na noite, forçando-os a se esconder atrás de rochas e andar com muito cuidado. Acabam sendo forçados a andar numa saliência, e enquanto caminham, Melty escorrega numa rocha e quase cai, se não fosse Naofumi que a agarra no último momento, salvando sua vida. Isso, porém, alerta os guardas sobre a posição deles, e eles são forçados a fugir, enquanto os guardas os seguem a cavalo até o fim do penhasco. Eles chegam a um beco sem saída, porém, e são forçados a se virar e enfrentar as forças inimigas, que saem a céu aberto. Acontece que todos os 3 heróis também foram reunidos para capturá-lo, enquanto o herói do arco avança e ordena a Naofumi que liberte a princesa imediatamente. Naofumi, porém, aponta que ele não a capturou em primeiro lugar, então não pode libertá-la. Melty avança e diz aos outros heróis que não foi feita refém pelo herói do escudo, e que está com ele por vontade própria. Os heróis da espada e do arco parecem surpresos e começam a questionar se estão do lado certo. Mas antes que possam dizer algo, Melty aparece por trás e mostra o quão vadia ela é, gritando que Naofumi controlou o cérebro de Melty, e é por isso que ela está dizendo bobagens. O herói da lança concorda imediatamente com ela, alegando que até Raphtalia e Philo devem estar sob um feitiço de lavagem cerebral. Embora todas as 3 garotas recusem as alegações, dizendo que não estão sob nenhum feitiço, Ren, o herói da espada, pergunta a Naofumi se ele tem alguma prova de que as garotas não estão sob seu controle, antes de dizer para ele entregar Melty. Naofumi o encara enquanto Ren diz que farão uma investigação adequada para descobrir se as alegações são reais ou não, e por um momento Naofumi até considera entregar Melty a Ren. Mas então Melty o agarra e diz silenciosamente que se ele a entregar, Melty provavelmente a matará e culpará algum acidente. Ren novamente exige que Naofumi entregue Melty, mas Naofumi se coloca na frente dela e diz a Ren que não a entregará, pois não confia em Melty de jeito nenhum. Ele olha para Melty e afirma que ela está tentando matar a irmã mais nova para usurpar o trono, e ele não pode deixar alguém tão desprezível como ela governar um lugar tão bonito. Com isso, Philo se transforma em sua forma de pássaro gordo, carregando seus companheiros nas costas e correndo pelos guardas antes de pular no ar, com a ajuda dos escudos de ar de Naofumi. O herói da lança, porém, parece estar pronto para algo assim e joga uma algema mágica em Philo que se prende à perna dela e ela volta à sua forma humana, fazendo todos caírem no chão. Melty vai até o penhasco e envia um sinalizador roxo para o céu, pedindo reforços, enquanto o herói da lança pega Philo, dizendo que a libertará da magia de Naofumi para que ela possa viver com ele. Melty, porém, fica furiosa e carrega uma poderosa rajada de água antes de enviá-la ao herói da lança, errando-o por um triz e dizendo que se ele não deixar Philo em paz, a próxima rajada não errará. Melty fica furiosa com isso e atira uma rajada de fogo nela, que é bloqueada por Naofumi, enquanto Ren e o herói do arco a olham horrorizados, dizendo para ela parar, senão machucará sua irmã. No entanto, ela rosna para eles que foi ela quem atacou primeiro e bebe uma poção mágica, aumentando sua energia mágica, e começa a atacar Naofumi com várias bolas de fogo. Ele se defende de todos, antes de dizer a Melty para recuar e ativa seu escudo de raios, ficando coberto por chamas vermelhas e furiosas, chocando a todos, enquanto Melty ordena aos cavaleiros reais que atirem flechas nele. No entanto, as flechas não têm efeito algum sobre ele, pois simplesmente viram cinzas antes de alcançá-lo. Melty começa a carregar uma enorme rajada de fogo, mas Raphtalia aparece atrás dela e a esfaqueia com uma espada astral, anulando sua magia. Philo também consegue se libertar e soca o herói da lança para longe enquanto os guardas descem o penhasco em direção a Naofumi, embora Ren e o herói do arco ordenem que parem. Naofumi, porém, os afasta e quebra essa estreita ponte de pedra, criando uma lacuna entre eles. Ele então olha para Ren e joga para ele o broche de metal da igreja que ele pegou de um soldado e diz para ele investigar antes de fugir dali. Eles descansam na floresta, onde Naofumi usa sua magia para remover a algema de Philo. De repente, porém, Raphtalia pega sua espada ao sentir uma presença. Melty a impede quando uma mulher vestida de preto aparece perto deles. Melty lhes diz que a mulher faz parte de um grupo de espiões, que sua mãe, a rainha, controla, e que são amigas. A espiã diz a Naofumi que ele foi instruído a se encontrar com a rainha o mais rápido possível antes que ela desapareça sem dizer uma palavra. Naofumi pega o mapa novamente e começa a planejar sua futura jornada. Antes que pudessem planejar direito, porém, são forçados a sair da floresta, pois Melty, a grande vadia, bombardeou toda a floresta com flechas de fogo e criou um incêndio mágico para expulsar Naofumi e seu grupo. Eles correm imediatamente para fora da floresta, tentando permanecer no caminho para não se perderem. No dia seguinte, Naofumi entra em uma pequena cidade usando uma capa e obtém algumas informações de um vendedor de rua enquanto compra suprimentos para a viagem. Ele descobre que Melty culpou Naofumi por criar todo o incêndio florestal e autorizou uma busca nacional por ele e seus associados. Ele agradece e segue seu caminho, encontrando as garotas fora da cidade em uma floresta próxima, onde decidem o que fazer em seguida. Naofumi afirma que todos os seus caminhos foram completamente bloqueados e nenhum é mais fácil, então eles deveriam ir até a rainha e esperar pelo melhor.
Eles se movem por florestas e finalmente chegam a uma região diferente, onde encontram um grupo de demicumanos cultivando nas terras agrícolas. Melt afirma que o reino deles ainda é muito discriminatório com os demi-humanos, e se esta região está permitindo que os demi-humanos cultivem, então deve ser um de seus amigos, um excelente lorde que trata todos igualmente. Raftalia fica desconfortável com a conversa sobre racismo e informa Melt que até sua vila foi invadida por um lorde gordo, que matou todos que não precisava e escravizou o resto para seu próprio benefício. Melt se sente péssima e pede desculpas por fazer parte da família real e não fazer nada a respeito, quando de repente ouvem o som de um estranho atrás deles. Naofumi se vira imediatamente, completamente alerta, e avista um nerd alto de óculos que lhes diz que ele também é contra o racismo. Antes que Naofumi pudesse dizer algo, porém, ele cumprimenta Melt e a acolhe em sua região. Acontece que este nerd é o lorde desta região, e um grande amigo de Melt. Ele os leva para dentro de sua mansão, onde explica que os rumores afirmam que o herói do escudo é o responsável pelo incêndio florestal, mas Naofumi responde imediatamente dizendo que tudo isso é um plano de Mao Ti. O nerd parece compreensivo, porém, e afirma que ele também teve um processo de pensamento semelhante. Ele também lhes diz que soube que Melt estava fugindo, então colocou guardas extras caso ela passasse por esta área. Melt o agradece mais uma vez por sua hospitalidade antes que ele traga muita comida para eles que parecem famintos. A comida parece excelente, o que anima Philo, que começa a pular, perguntando a Naofumi se ela pode começar a comer. Mas ele a manda parar, afirmando que ainda não confia no nerd. O nerd, porém, simplesmente sorri e se aproxima de Naofumi, pegando um pedaço de comida e comendo na frente dele, dizendo que a comida não está envenenada. Finalmente, todos começam a comer e desfrutam de uma farta refeição que não tinham há alguns dias. Philo diz a Naofumi que quer morar ali para sempre, mas ele diz a ela que não podem ficar e terão que partir na manhã seguinte. Melt o olha e diz que pelo menos podem descansar por alguns dias, mas ele responde que cada dia que ficam ali os coloca mais em risco de serem encontrados pelos inimigos. Ela o olha com uma carranca e diz que só queria descansar por alguns dias, mas Naofumi parece firme em sua decisão. Mais tarde à noite, todos vão para a cama, e Naofumi parece estar observando pela janela. Melt diz para ele descansar também, mas ele recusa a oferta, dizendo que precisa ficar de vigia durante a noite para garantir que nada estranho não aconteça. Raftalia, porém, se aproxima dele e diz para ele descansar, enquanto ela faz a primeira vigia, e ele acaba concordando e vai para sua cama, enquanto Philo e Melt saem para explorar a área circundante. Mais tarde à noite, Naofumi se levanta para fazer a vigia, mas Melt diz para ele relaxar, pois ela não está com sono de qualquer forma, então ela fará a vigia. Naofumi se levanta, diz para ela descansar e começa a vigiar pela janela. Ele percebe que Raftalia está tendo um pesadelo terrível sobre sua infância e a captura deles. De repente, ele nota algo lá fora e vê que o Lord Nerd foi capturado e está sendo levado para uma carruagem por soldados. Ele acorda Raftalia e diz para ela se preparar, quando uma criada entra no quarto, avisando que o Lorde foi preso por esconder o herói do escudo e que eles precisam fugir dali o mais rápido possível. Eles correm pelos corredores procurando Philo e Melt, enquanto a criada os leva para a cozinha e os esconde no armário, fingindo lavar louça. Os soldados invadem, a agarram e perguntam onde está o herói do escudo. Felizmente, Melt chega bem a tempo, manda soltarem a criada e se apresenta como a princesa do reino. Os guardas param quando um Lorde Gordo entra e a cumprimenta, dizendo estar preocupado com sua segurança. Assim que Raftalia o viu, ficou tensa e ia pegar a espada, mas Naofumi a segurou e disse para não fazer besteira. Melt diz ao Lorde Gordo que ele deve retirar as tropas da mansão, pois o herói do escudo não está aqui. Ela afirma que o herói do escudo a deixou e fugiu, sabendo que os soldados vinham atrás dele. Ela diz ao Gordo que quer ser levada ao rei para discutir o assunto. O Lorde Gordo se curva e diz que ela deve voltar para o lugar dele, e partirão para o reino no dia seguinte. Assim, ela é escoltada para fora da cozinha, salvando Naofumi e Raftalia. Mais tarde, com os soldados longe, saíram do armário e procuraram Philo, mas não a acharam, mesmo gritando. Assustados, Naofumi decide que basta e grita por Philo, ordenando que ela apareça já. De repente, houve um grito e encontram Philo no sótão, rolando de dor. Naofumi pergunta por que não apareceu, e ela responde que Melt mandou se esconder no sótão e não sair, não importa quem a chamasse. Naofumi fica feliz que ela esteja bem e a informa sobre Melt. Ela fica chateada e quer salvar Melt na hora, mas Naofumi diz que precisam pensar antes de agir e elaboram um plano. Naquela noite, perto da mansão do Lorde Gordo, eles se escondem na floresta para observar. Percebem que os demi-humanos da região do Nerd estão se revoltando contra o Lorde Gordo, reunidos com forcados, exigindo seu Lorde de volta. Naofumi aproveita a situação, sobe em Philo e manda ela escalar os muros do castelo. Eles entram e correm para a mansão do Gordo, mas são parados pelos guardas.
Raftalia desce e nocauteia 3 guardas com a espada. Naofumi e ela correm para dentro. Filo protege a retaguarda afastando 2 soldados. Ela quebra a parede e entra. Naofumi e Raftalia são atacados por mais 2 guardas. Raftalia cuida de um. O outro ataca Naofumi, que bloqueia com o escudo e usa o escudo de cobra para envenenar o guarda. Ele diz que só ele tem um antídoto, que dará se o guarda revelar a localização de Melt. O guarda obedece. Filo arromba a parede e entra na sala, onde esmagam guardas e vem o gordo perto de Melty. Naofumi entrega o antídoto ao guarda, que foge. O gordo faz Melty de refém, ameaçando matá-la. Naofumi usa seu escudo de ar para criar uma parede entre ele e Melty, antes que Filo entre com um chute massivo, derrubando-o. Filo traz Melty. O Lorde se levanta e Raftalia avança enfurecida. O Lorde pega um chicote e chicoteia Raftalia, chamando-a de demi-humana imunda. Ela não é afetada, continua avançando, saca a espada e quebra o chicote em 2. O Lorde cai e implora pela vida. Raftalia põe a espada em seu pescoço, dizendo que ele nunca deixou demi-humanos viverem. Então por que ela deveria deixá-lo? Raftalia lembra que na primeira onda a vila foi destruída e o que sobrou foi escravizado por aquele lixo. Ela diz que sabe como ele mantém e tortura escravos nas masmorras para lucrar, e por isso nunca o perdoará. O Lorde Gordo pergunta se Raftalia é uma escrava. Ela responde que foi capturada com os outros da vila, e por causa dele viu todos serem torturados até a morte. Ela levanta uma espada para matá-lo, mas para quando ele implora pela vida. Naofumi a chama e diz que matá-lo não trará paz a ela. Ela baixa a espada, concordando, dizendo que se o matasse seria como ele. O gordo aproveita a distração, saca a espada e tenta golpear Raftalia. Ela estava pronta e bloqueia o ataque, mas o lixo gordo aperta seu braço ferido, fazendo-a soltar a espada. Ele tenta atacá-la, mas ela desvia e usa sua espada astral para esfaqueá-lo no peito. Ele a chuta e recua, escorregando no chicote, e cai da janela para a morte. Naofumi corre até ela e diz que não foi culpa dela, garantindo que está bem. O nerd entra e pergunta se todos estão bem. Melty corre até ele e o examina usando magia de cura. O nerd diz para saírem dali o mais rápido possível. Todos correm para fora, mas antes de partirem tem outro trabalho a fazer. Raftalia para na entrada da masmorra e entra respirando fundo. Passam por celas cheias de equipamentos de tortura, o que a lembra de quando era torturada ali com sua amiga antes de ser vendida. Eles passam por muitas celas, quando de repente encontram alguns demi-humanos ainda vivos. Um dos demi-humanos era Kiel, um amigo da vila que conhecia Raftalia. Ela correu para soltá-lo das correntes. Ele a olhou assustado, pedindo para ela se afastar, mas Raftalia disse quem era, e ele ficou muito feliz. Ela contou que trouxe o herói do escudo, e Naofumi logo se aproximou, usando sua magia de cura para sarar todas as feridas dele. Raftalia pergunta feliz se a amiga ainda está na mesma cela, mas Kiel se cala. Ela se levanta e vai até a cela onde esteve presa com a amiga, gritando de horror ao ver o esqueleto dela apodrecendo no chão. Começa a chorar pela fraqueza e por não ter salvo os amigos, mas Kiel diz que ela o salvou, e mais algumas crianças da masmorra hoje. Ela responde que não é melhor que o Lorde Gordo, pois também é uma assassina que o matou, só por raiva. Naofumi a abraça, dizendo que não foi culpa dela e que foi um acidente. Ele a tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem, Katie, então todos saem da masmorra. Antes que pudessem fazer algo, notam que o Lorde Gordo ainda estava vivo. Ele se ajoelha diante de um pilar de pedra, tira seu broche da igreja e começa a entoar feitiços. O pilar brilha e, de repente, um dinossauro enorme irrompe, gritando, esmagando o homem gordo e voltando sua atenção para Naofumi. O monstro começa a causar estragos, destruindo edifícios e tentando matar antes de atacar Naofumi, que corre com os outros, desviando e se esconde atrás de um prédio, planejando o que fazer. De repente, o monstro irrompe pelo prédio, pronto para atacar. Quando Filo fica furiosa e avança, mesmo com Naofumi pedindo para não ir, ela pula e o atinge no rosto, antes de subir num prédio para outra rodada. Melty diz a Naofumi que não podem lutar ali, pois muitos inocentes se machucarão, e aponta que as barrigas de Filo e do monstro brilham rosa, o que significa que o monstro está atrás de Filo, não dele. Filo ataca de novo, enquanto Naofumi diz ao nerd para levar as crianças demi-humanas e correr. Ele chama Filo e eles sobem nela para fugir do centro da cidade. O monstro o segue, ela pula de prédio em prédio e ele destrói tudo em seu caminho. Eles escapam da cidade, o monstro arromba os portões e eles entram na floresta correndo enquanto o monstro derruba cada árvore para pegá-los. Enfim, eles chegam a uma clareira perto de um lago e Naofumi diz a Filo para parar, pois é o local perfeito para lutar. Ele desce e prepara seu escudo, certificando-se de que todos estavam prontos para o que estava por vir. O monstro rompe as árvores e entra na clareira, correndo direto para Naofumi, que usa seu escudo de ataque aéreo para bloquear o ataque. Mas o truque falha, pois o monstro é forte demais e rompe o escudo e o teria matado se não fosse Filo, que avança e o ataca no último momento. Ela recua e investe novamente, desta vez no peito do monstro.
Melt decide entrar na luta e usa magia de água para atacar o monstro, mas não faz efeito. Raphtalia também entra e corre até o monstro, usando a espada para cortar suas pernas, mas descobre que são duras demais. Philo é a única que faz progresso, pulando e o atingindo no rosto de novo, antes de Naofumi criar um escudo de ar atrás dela para dar-lhe outro impulso, que ela usa para pular ainda mais alto. Com o segundo escudo que ele colocou no céu, ela consegue um golpe maciço no monstro, mas não é o suficiente. Raphtalia ataca, enquanto o monstro usa os pés para criar um ataque massivo, lançando rochas em Raphtalia, mas ela é ágil e desvia de todas. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre Naofumi, que é atingido pela cauda do demônio e arremessado, mesmo usando um escudo de ar para se defender. Ele se levanta e decide usar o escudo da raiva, pois não tem energia ilimitada, mas uma voz em sua mente o manda parar. Melt aponta que algo está errado, pois a área fica coberta por névoa. Melt afirma que é um escudo mágico, magia de nível muito alto, dado o raio enorme, e Raphtalia ouve passos vindo da selva. De repente, Philole e os LGBT entram na clareira e cercam o monstro, capturando-o. Naofumi tenta usar o escudo da raiva de novo, mas a voz o bloqueia dizendo para não usar esse poder. De repente, o lago atrás dele se agita, e uma enorme sombra forma uma bela e gigante Philóleo, que irrompe e voa para a terra, na frente de Naofumi e dos outros. Ela os olha, pede para se afastarem, e então olha para o monstro, exigindo o cristal mágico que está dentro dele. O monstro corre para a Philóleo gigante, que o joga para trás com um chute. Pela primeira vez, o monstro parece ferido e atira uma enorme explosão de chamas. A Philóleo gigante usa um escudo que bloqueia as chamas, enquanto Naofumi usa seu escudo de ar para fazer o mesmo. Ela decide encerrar a luta usando o teletransporte, aparecendo atrás do monstro, que é fatiado e cai no lago, sangrando. A Philóleo gigante se vira para Naofumi e pergunta se ele é o herói do escudo. Ele diz que é o único com escudo, então ela não deve fazer perguntas idiotas, e ela se desculpa antes de se transformar em uma linda garota com asas emplumadas. Ela se apresenta como Fitória, a rainha Philóleo, e Melt logo a reconhece, dizendo que ela é lendária, criada por um herói séculos atrás. Naofumi e seu grupo se apresentam, e Fitória diz para entrarem na carruagem, pois não devem ficar ali. Naofumi pede para esperar, pois precisa de tecido do monstro para novas formas do escudo, mas Fitória diz para não fazer isso, pois sente uma aura perigosa vindo do escudo, que ela talvez não consiga controlar. Ele diz que tem tudo sob controle e pega um pouco do tecido do dragão antes de entrar na carruagem. Fito usa sua magia para transportá-los imediatamente para as ruínas de uma cidade antiga, que parece desabitada há séculos. Naofumi diz para descansarem, mas Philo parece com fome, então ele decide pegar ingredientes e cozinhar uma farta refeição para eles. Enquanto comem, ele nota os Philóleos o olhando, querendo comida. Ele pega mais pratos e ingredientes, cozinhando para todos, que devoram e caem no sono. Naofumi olha a fazenda KFC, pensando no dinheiro que ganharia na América, quando Fito chega e diz que precisam conversar. Eles caminham. Ela explica que não veio lutar, mas porque soube que seus subordinados acharam uma candidata à próxima rainha Philolio, e essa foi a única razão. Ele pergunta por que Philo cresce diferente. Ela diz que Philolios criados por heróis podem ser a próxima rainha Philolio. E como ele a criou desde que chocou, ela já é super forte, mesmo jovem. Ela pede que ele conte tudo. Após ouvir, ela se decepciona, dizendo que os heróis deveriam matar as ondas, não brigar. Naofumi responde que não tem culpa, pois é ele quem está sendo incriminado. Mas ela retruca que não importa, pois pessoas morrem por causa da briga deles. Ela diz que o reino errou ao invocar os 4 heróis. Cada reino deveria ter um, mas o novo rei os chamou todos para si. Ela não se importa com humanos, mas prometeu ao herói que a criou que protegeria o mundo. Ela avisa: se os 4 heróis brigarem, o mundo estará perdido. Ela o olha e diz para se reconciliar com os heróis e salvar o mundo, mas Naofumi responde que já tentou e não acha que os 4 possam trabalhar juntos. Fito, porém, levanta-se irritada e diz, com raiva nos olhos, que se os heróis não se unirem para salvar o mundo, ela os matará para que novos heróis sejam invocados. Na manhã seguinte, todos tomam café com os Philóleos. Fito se aproxima da mesa. Melt a convida a sentar, mas Fito a olha e usa magia para encapsulá-la numa prisão de ar. Melt tenta tocar e corta os dedos. Fito leva Melt para um ponto alto e diz a Naofumi que ele precisa se reconciliar com os heróis e salvar o mundo. Naofumi recusa, alegando que já morreu várias vezes e não será culpado de novo. Fito olha e diz que é seu dever reunir os 4 heróis, pois só eles podem proteger o povo. Mas ele recusa, dizendo que não tem amor pelas pessoas deste planeta, pois só o culparam por crimes que não cometeu. Ela o olha com raiva e responde que se essa é a decisão dele, ela o matará e o resto dos 4 heróis também, para que tenham novos. Naofumi saca o escudo e diz que ela pode tentar matá-lo, mas ele não irá sem lutar. Ele tenta usar o escudo, mas Fito o bloqueia. Ela diz que se ele não se reconciliar com os heróis, é porque confia na equipe para defender o mundo sozinha. E ela vai testar isso. Naofumi se prepara, mas ela diz que já sabe sua força e quer lutar contra Philo.
Ela diz que lutará 1 contra 1 com Filo. Se vencer, deixará os heróis viverem mais para ver se vencem as ondas. Mas se perder, os heróis serão mortos. Filo se anima e pergunta se Fito libertará Melt se ela vencer, e Fito concorda. Ela diz a Filo que lutarão em forma humana, sem ajuda. Filo pega as luvas e se prepara. Fito desce e cria um domo mágico para impedir interferências. A luta começa. Fito parte para sua ofensiva, saltando no ar antes de tentar chutar Filo. Para sua surpresa, Fito desvia elegantemente do ataque, jogando-a para o alto. Filo tenta se equilibrar e voa, olhando para Fito para atacar, mas se choca ao não ver ninguém. De repente, Raftalia grita para ela olhar para trás, mas antes que veja, Fito a atinge nas costas, arremessando-a ao chão com um estrondo. Ela se levanta machucada e corre de novo, mas Naofumi diz para parar de correr cegamente e usar o cérebro. Ela para e usa um ataque mágico, um tornado massivo em Fito, mas a rainha Filoliu é rainha por uma razão, e anula a magia, jogando Filo para longe, antes de correr e socá-la contra as rochas. Você arrasa, rainha. Naofumi tenta libertar Melt da jaula, se aproxima, enquanto Filo jaz no chão, machucada. Ele diz a Melt que usará o escudo para libertá-la, mas Fito o nota e envia uma explosão mágica jogando-o contra a parede mesmo com o escudo. Filo olha para Naofumi e pergunta se ele está bem, mas Fito aproveita para estapeá-la de novo. Ela a provoca, dizendo que Naofumi se machucou ao tentar salvar Melt, pois Filo é fraca e não consegue salvá-la sozinha. Filo, com olhos marejados, corre com raiva, mas Fito desvia do soco patético e diz que ela não derrotou o monstro ontem, então como será útil ao herói do escudo antes de estapeá-la no chão de novo? Filo se sente horrível com a fraqueza, ofegando. Mas Naofumi grita que ele está bem e acredita nela, então ela deve derrotar essa rainha Filoliu agora. Isso a inspira, ela carrega um ataque e pula no ar, avançando contra Fito. Fito usa um escudo para bloquear, mas Filo insiste e usa um novo ataque mágico, uma garra dourada poderosa que perfura a barreira, arranhando Fito na bochecha antes de cair. Fito se surpreende com sua determinação e força por ter sido arranhada. Mesmo assim, Filo se levanta e caminha até Fito, tenta socá-la no ombro, mas desmaia de exaustão. Fito a olha com um sorriso e diz que a luta acabou, e Filo é a vitoriosa por tê-la arranhado. Com isso, ela liberta Melt, que corre e abraça Filo, seguida por Raftalia e Naofumi, que a parabenizam pela tenacidade contra a rainha Filoliu. Ela cura Filo e diz que ela superou o desafio, então tira uma tiara de seu bolso e pede para Filo se ajoelhar. Ela então coloca a tiara na cabeça da Filo, dizendo que ela será a sucessora da Fido, a próxima rainha Filoliu. A tiara some, e um fio de cabelo aparece no lugar. Filo não gosta, tenta tirar, mas outro cresce na hora. Fido diz para ela se acostumar, pois isso significa seu status de próxima rainha. Naofumi checa os status dela e percebe que ela cresceu, ficou muito mais forte. Ela então vai até Naofumi e lhe dá um de seus fios de cabelo, o que imediatamente desbloqueia mais recursos do escudo, e ele agradece. Ela se vira para Melt, que diz que sempre quis andar numa rainha desde pequena, e Fido aceita, levando-a para um passeio pela floresta. Depois, eles fazem uma grande celebração, coroando Filo como sucessora da rainha Filoliu, dançam e dormem profundamente. Naofumi, porém, não está com sono e vai olhar a lua, quando é abordado pela rainha Filoliu, que começa a conversar. Ela diz que ele deve falar com os outros heróis, mas em vez de impor sua vontade como minha ex-namorada, ela fala dos sentimentos dele como meu psicólogo. Ela pergunta a Naofumi se ele tentou limpar seu nome, mas ele diz que não, e Fido argumenta que isso o faz parecer ainda mais culpado. Naofumi finalmente cede e diz que tentará falar com os outros heróis e uni-los para derrotar as próximas ondas, mas não pode prometer nada. Ela o olha com um sorriso e diz que espera grandes coisas dele, já que ele trouxe a nova rainha Filoliu, e qualquer homem que faça isso é um homem muito bom. Ela então diz que estava falando sério, e se os heróis não derrotarem a próxima onda, ela os mata. Ele pergunta se a próxima onda será difícil, e ela responde que será. Ele diz que terá que usar mais o escudo da raiva, mas ela o olha preocupada, suspira e usa magia na armadura dele. Ela diz que reforçou a armadura dele para que o escudo da raiva o afete menos, mas ainda é perigoso, e só deve usá-lo quando for necessário. Com isso, ele a agradece, e ela se deita no colo dele uma última vez, dizendo que foi criada por um herói do escudo. Fido os leva para um novo local, transportando-os instantaneamente com uma carruagem nova, e diz a Naofumi que estão perto de um herói, e que ele deve ir falar com ele para que lutem juntos em vez de entre si. Naofumi não responde enquanto todos sobem na carruagem, Filo os puxa feliz. Eles chegam a uma terra próxima, bem fortificada, vista das colinas. Ele olha o mapa e pensa em contornar a área e evitar confronto, mas lembra das palavras de Fido, então decide ir direto ao portão e falar com o herói no comando. Até Melt concorda, surpreendentemente, mesmo sendo ela quem dizia para evitar confronto a todo custo. Eles finalmente cavalgam direto para o local, quando os guardas os notam e chamam o herói responsável. O herói acaba sendo ninguém menos que o idiota herói da lança, o pior que Naofumi poderia ter pedido, pois ele tem uma bola e 0 cérebro.
Ele fica na frente com um pequeno batalhão. Naofumi hesita em falar com o idiota, mas é tarde para voltar. Ele se aproxima e diz que está ali para conversar. Motoyasu, o herói da lança, age diferente. Ele o olha com raiva profunda, diz que não tem nada para conversar e tenta esfaquear Naofumi, que bloqueia o ataque com o escudo. Raphtalia se prepara para lutar, mas Naofumi a impede, mandando-a recuar. Motoyasu o olha com nojo, o chama de desprezível por fazer lavagem cerebral nas mulheres, e usa um golpe de lança estrondoso. Naofumi bloqueia, mas é empurrado. Ele diz a Motoyasu que está ali para conversar, não lutar, mas Motoyasu não ouve. Ele usa outro ataque massivo em Naofumi, que bloqueia com toda a força. Philo usa um escudo de ar para proteger a todos. Naofumi grita para ele se acalmar e pergunta por que está tão irritado. Isso irrita ainda mais Motoyasu, que culpa Naofumi pela morte de Ren e Itsuki, o herói da espada e do arco. Ele responde: "Eu o matei também? Tenho sido um homem muito ocupado." Motoyasu fica mais irritado e tenta atingi-lo com a lança. Naofumi bloqueia e o empurra. Motoyasu ataca de novo. Naofumi bloqueia, mas antes que possa falar, Motoyasu o ataca mais uma vez, quase o matando com uma facada na cabeça. Naofumi percebe que Motoyasu está sério e quer matá-lo. Eles se chocam de novo e recuam. Melt diz a Motoyasu para parar, que Naofumi não fez nada. Isso irrita Motoyasu ainda mais. Ele xinga Naofumi, chamando-o de porco por controlar uma princesa. De repente, a maior vadia chega por trás de Motoyasu e vomita bobagens. O herói do escudo é um demônio. Matou os outros heróis para ter Motoyasu e o reino. Malt usa magia para criar uma jaula elétrica impenetrável ao redor deles. Mas um sábio disse: "É impenetrável." Naofumi diz para ele pensar por si, mas Motoyasu é mais burro que uma pedra e o ataca. Naofumi o empurra após bloquear com o escudo e usa sua prisão de escudo para capturá-lo. Motoyasu, porém, também ficou mais forte e a rompe na hora, surpreendendo Naofumi. Philo decide entrar, mas Malt a manda recuar e usa magia para criar uma bola de fogo gigante no céu, que dispara contra eles. Melt usa um escudo de água que absorve o fogo e os protege. Isso dá a Philo a abertura. Ela pula em Motoyasu, tenta atacá-lo com as garras, mas é empurrada. Ela ataca novamente pelo ar, mas um aliado de Motoyasu usa magia de vento nela. Ela desvia voltando à forma humana e também desvia do ataque de Motoyasu, antes de pular nele de novo com suas garras douradas, desferindo um combo de 3 golpes, ferindo Motoyasu um pouco, mesmo ele bloqueando. Ele diz a Philo que gosta muito dela, mas se ela não sair do controle de Naofumi, ele terá que machucá-la também. Com isso, ele avança para um ataque, que é facilmente bloqueado por Naofumi, que o empurra ferindo-o. Motoyasu com um ataque especial, uma explosão mágica do alto, que Naofumi bloqueia novamente antes que Motoyasu use uma série de golpes de lança, também bloqueados pelo herói do escudo. Finalmente, Motoyasu decide usar um combo, combinando as magias de fogo e ar de seus aliados com sua lança, e atira em Naofumi, que usa toda a sua força para tentar bloquear o ataque. Raphtalia tenta ajudá-lo, mas um aliado de Motoyasu dispara um tiro de ar nela, que é bloqueado pela magia de água de Melt, e que também anula a magia combinada deles. Naofumi olha para Raphtalia e percebe que eles também podem criar um combo assim, e ela concorda. Motoyasu avisa Raphtalia que não vai se segurar e a machucará se for preciso, mas ela não tem medo e corre até ele com a espada em punho. Ela salta para atacar, mas desaparece quando de repente um escudo fantasma surge à frente dela e engole Motoyasu. O escudo sugou o poder de Motoyasu, o que o irrita, e ele corre para atacar Naofumi, mas este desvia facilmente e agarra sua lança antes que Philo o chute para longe. Aproveitando a distração, Raphtalia se aproxima de Malt e a corta com sua espada astral, drenando sua magia. Toda a equipe de Motoyasu está exausta e de joelhos agora, então Melt e Philo decidem acabar com eles usando suas habilidades combinadas. Melt usa sua magia de água, enquanto Philo usa sua magia de ar, criando um tufão que inunda a equipe de Motoyasu, derrotando-os completamente. Motoyasu, no entanto, levanta-se novamente, afirmando que não importa quantas vezes caia, ele se levantará para lutar contra Naofumi. Mas no meio de sua baboseira, Raphtalia sente algo errado. Philo também sente e rapidamente chuta Malt e as outras duas garotas em cima de Motoyasu antes de reaparecer atrás de Naofumi. Raphtalia percebe que todos os soldados que estavam presentes há pouco desapareceram, deixando-os sozinhos, mas Philo interrompe seus pensamentos, gritando para Naofumi usar seu escudo da ira e criar o máximo de escudos protetores sobre eles. Isso o confunde, mas ela diz para ele fazer o que ela manda, pois algo ruim vai acontecer, e ela pode sentir. Ele imediatamente muda para seu escudo da ira e cria uma prisão de escudos em volta deles. Isso, no entanto, não é o suficiente. Ela diz para Naofumi usar mais escudos de ar acima disso, então ele ativa imediatamente mais 2 escudos de ar e então espera. De repente, do céu, um raio gigante de energia cai sobre eles, quebrando os 2 escudos de ar e até a prisão de escudos, deixando apenas Naofumi para proteger a todos desse desastre. Naofumi usa toda a sua energia para tentar conter o raio e consegue impedir que morram, salvando a todos, enquanto o raio deixa uma cratera gigante ao redor deles.
Ele cai de joelhos exausto quando de repente um barulho de palmas é ouvido, e eles se viram para ver que o Papa da igreja está lá, e ele parabeniza Naofumi por sobreviver àquele ataque, pois segundo ele, tanto o herói da espada quanto o herói do arco falharam. Motoyasu o olha incrédulo, perguntando se a igreja foi responsável pelo assassinato dos dois heróis, e o Papa afirma suas alegações. Malte grita com o Papa, dizendo que ele poderia ter machucado ela e o herói espiritual, mas ele responde que ela é uma mulher astuta que ordenou à igreja que colocasse toda a culpa no herói do escudo, e é o que fariam. Eles matarão todos eles e depois culparão o herói do escudo. Naofumi pergunta por que ele está fazendo isso, e o Papa responde que desde que os heróis chegaram a este mundo, eles só criaram problemas para eles, então preferem destruir os heróis junto com a família real e governar a si mesmos. Com isso, ele saca uma espada dourada e aponta para eles, enquanto Melt diz para terem cuidado com aquela espada. O Papa aponta a espada para eles e lança um raio poderoso, que Naofumi usa seu escudo para bloquear completamente. O Papa o elogia por sua força, antes de transformar a espada em uma lança para o choque de todos. Melt diz a eles que a arma na mão do Papa é a réplica de todas as armas cardinais, e é um artefato muito forte que esteve escondido por séculos. O herói da lança levanta e começa a falar bobagens justas que irritam a todos ao redor, enquanto Melt diz a eles que a arma está sugando muita mana, que está sendo retirada dos seguidores que estão atrás dele. Motoyasu usa sua lança imediatamente sem pensar e atira no Papa, o que obviamente não tem efeito sobre ele, pois ele tem uma barreira ao redor. Motoyasu então se vira para Naofumi e diz que eles precisam cooperar antes de usar a habilidade de combo da magia de ar e da magia de fogo de Malt para atirar no Papa. Mas quando a poeira baixa, revela-se que não houve efeito algum no Papa. Motoyasu tenta um último ataque e lança um raio enorme de energia no Papa, que é novamente bloqueado pela barreira mágica, e depois disso, o Papa avança e diz que agora é a vez dele atacar, e usa um único golpe de sua lança para criar fogo ao redor do grupo. O Papa ri deles e diz que pode matá-los quando quiser, e Naofumi percebe que ele está certo, pois não tem energia suficiente para bloquear outro ataque de força total. Motoyasu reclama que o Papa está trapaceando, enquanto o Papa se prepara para outro ataque. Felizmente, porém, vários ataques mágicos muito fortes voam em direção ao Papa, que ele tenta bloquear com sua barreira, mas não consegue, pois sua barreira quebra, e ele se machuca um pouco. Naofumi se vira e fica chocado ao ver Itsuki e Ren ambos de pé no alto, ainda muito vivos. Ambos descem dentro da cratera, não sei porquê, mas Ren avança e usa um ataque de espada de energia novamente, que o Papa bloqueia com sua barreira, usando muita de sua mana. Itsuki também usa seu arco para atirar algumas flechas mágicas, mas a barreira é forte o suficiente para defender contra elas também. Motoyasu pergunta como eles estão vivos e eles revelam que depois que Naofumi lhes deu a dica sobre o segredo da igreja, eles começaram a pesquisar e investigar sobre isso, quando foram direcionados a uma montanha fechada, e a igreja tentou matá-los com uma explosão mágica. Os espiões da rainha, porém, os alcançaram primeiro e conseguiram informá-los com antecedência, o que salvou suas vidas. Os heróis se desculpam com Naofumi por todas as falsas acusações que lançaram contra ele antes que Ren e Itsuki decidam fazer um combo. Ren corre em direção ao Papa, esquivando-se da parede de fogo que ele estava criando, enquanto Netsuki usa uma explosão mágica muito poderosa que destrói todas as barreiras, dando a Ren o caminho livre para atacar enquanto suas armas se chocam. O Papa é derrubado enquanto sua mana se esgota, enquanto Ren informa ao Papa que as forças da rainha chegarão em breve, então eles devem se render. De repente, todos os três heróis estão agindo como amigos e Mafumi não gosta nem um pouco. Todos olham para ele com uma carinha sorridente e dizem que agora eles podem lutar juntos, mas ele não aceita e manda eles darem um fora. Eles parecem estar chocados, embora o tenham colocado em tantos problemas. Assim, Matthew os informa sobre os atos que cometeram, que o colocaram em tantos problemas o tempo todo. Ele diz a eles que não precisa deles para sobreviver e que ele e sua equipe podem se cuidar melhor do que os três juntos. Os três heróis começam a brigar entre si, enquanto o Papa dá uma grande explosão. Naofumi imediatamente corre na frente e bloqueia completamente a explosão, antes de dizer aos heróis que dessa vez vai trabalhar com eles, pois fez uma promessa à rainha Filoliu, mas depois disso, ele seguirá seu próprio caminho mais uma vez. Todos eles se preparam para uma grande batalha, mas o Papa simplesmente ri enquanto cria uma bola de cor avermelhada no céu, que cria uma estrutura de cúpula ao redor deles, capturando-os dentro. Ele a chama de sua catedral e diz a eles que eles não podem escapar deste lugar, não importa o quanto tentem, enquanto um buraco se forma e agora seu estômago fumega ao perceber que este pode ser o fim de todos eles.